Shalom, graça e paz. Estamos hoje aqui no nosso primeiro dia do desafio. Hoje, nesse domingo, eu quero então convidar você a estudar junto comigo o primeiro capítulo de Uma Vida com Propósito. Um livro que tem transformado a vida de milhões de pessoas. Eu vou ler e vou explicar algumas partes para você, para que juntos nós possamos seguir essa caminhada e viver uma vida melhor. Tudo começa em Deus. Tudo começa com Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começa nele e nele encontra o propósito. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Esse é o tema. Tudo começa com Deus. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido. Russell, um ateu, falou isso. A menos que você determine, ou ao menos que você admita a existência de Deus, não tem sentido você viver aqui essa vida. Você quer aprender a ter o sentido dessa vida? Você quer entender então o porquê que nós estamos aqui? Tudo começa com Deus. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal. A paz de espírito, ou mesmo a felicidade, é muito maior do que a família, a carreira, ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá então começar por Deus, porque você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. Deus tem um propósito. Ele colocou você aqui nessa terra para que você cumpra o propósito dele. Está me entendendo? A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida. Nós mesmos fazemos perguntas egocêntricas como: o que eu quero ser? O que eu devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos? Minhas ambições? Meus sonhos para o futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém jamais desvendará o propósito de nossa vida. Pois a Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus, e é Ele quem manterá todas as pessoas com vida. Jó 12, versículo 10. A maioria das pessoas tem essa dificuldade, ou começa então, o ponto de partida dela tem sido errada. Elas buscam o que elas querem, o que elas precisam, o que elas desejam, e se esquece de perguntar para o Criador o que é que o Criador quer de nós aqui nessa terra. Faz sentido isso para você? Vamos começar a mudar? Ao contrário do que afirma nos livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando para dentro de você. É provável que você já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não podemos dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam testar a sua utilidade. Como você vai saber o propósito que você tem aqui nessa terra se você não se criou? Deus criou você e o propósito está nele. Quando você vai com ele, quando você busca ele, ele revela o propósito que você tem aqui nessa terra. Certa vez fiquei perdido nas montanhas, diz o escritor, quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, e disseram-me: não existe acesso por aqui, você precisa ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, o seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você existe. Você foi feito porque Deus e para Deus,
E até que você compreenda isso, a vida jamais fará sentido para você. Somente em Deus descobriremos a nossa origem, a nossa identidade, o nosso significado e os nossos propósitos, nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos levam então para um beco sem saída. Ao menos que você então busque nele, você vai caminhar, e você pode acontecer isso, de chegar a 60, 70, 80 anos, e você fala assim, poxa, não consegui descobrir o meu propósito. Mas se você parar hoje, pastor, por que parar hoje? Veja bem, quantos anos à frente você ainda tem? Quantos anos de vida você ainda tem? A estimativa é 80 anos, 90 anos pelo menos. Então entenda comigo, se você parar hoje 40 dias para aprender o seu propósito, estudar junto comigo esse livro, aprender, ter paciência, talvez 15, 20 minutos diário para nós conversarmos aqui, você vai ter uma vida diferenciada. Para 40 dias e vive o restante da sua vida no sentido, no propósito, no rumo que Deus tem para você. Amém? Muitos tentam usar Deus para a sua autorrealização, mas isto é o contrário da natureza. É resultar em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para o propósito dele. Não você usar Deus para os seus propósitos particulares. A Bíblia diz, ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, a uma vida espaçosa. Romanos 8:6. Não fique olhando para você. Não fique buscando então conhecimento próprio no seu intelecto, nas suas emoções, porque você pode se enganar e se frustrar. Busque o conhecimento em Deus. Nele está a resposta para todas as perguntas que Deus tem para entregar para você. Diz o autor, já li muitos livros que sugerem maneira de descobrir o seu propósito, mas todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito da vida. Agora, dê importância aos seus sonhos. Defina claramente os seus valores. Estabeleça suas metas. Descubra as suas habilidades. Almeje grandes realizações e vá à luta. Seja uma pessoa disciplinada. Você não vai viver uma vida 100%, você não vai viver uma vida com propósito, se você não for uma pessoa disciplinada, com todas as regras, desde dormir e acordar no horário certo, até a alimentação, até uma vida cotidiana com o Senhor Todo-Poderoso. Acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essa recomendação frequentemente leva a grandes êxitos. Pode ser, e em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim do propósito. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelo padrão do mundo, e ainda assim estar distante do propósito para o qual Deus o criou. Você precisa de algo mais do que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz, autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum, é autossacrifício. Autossacrifício, sim, é o caminho. O meu caminho para que vocês descubram a sua verdadeira identidade. Mateus 16, 25. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é a vida. E quando você trilha um caminho de um vencedor, quando você tem um objetivo para caminhar e você busca nele, a sua vida fica mais fácil.
Os planos que Deus tem para a sua vida são maiores do que os seus. Então continue no caminho. Esse não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a sua carreira. Ensina então a realizar os sonhos ou planejar a sua vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ele ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que é mais importante. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer com você ao ter criado. A maioria das pessoas estão com suas agendas lotadas, com a sua vida complicada, com seus pensamentos totalmente destruídos, porque elas buscam e traz para si cargas, pesos. E Jesus ele disse assim: vinde a mim, que eu vou aliviar todas as suas cargas e todos os seus pesos. É isso que nós vamos ensinar você durante esses 40 dias. Aliviar a sua vida, deixar ela mais fácil, arrancar alguns pesos que está sobre ela, para você caminhar rumo ao propósito do Senhor. Talvez você é uma pessoa que tem um bom trabalho, talvez você tenha até uma vida financeira boa, mas talvez você não está vivendo no propósito que Deus tem para você. Quem sabe você mude a sua rota a partir disso então. Então, como descobrir o propósito para qual você foi chamado? Você só tem duas opções. A primeira é especulação. A preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem e teorizam. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse assim. Querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem a sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. Nós vamos entender então aqui que mesmo os filósofos, os mais antigos, o que eles fazem são suposições. A realidade da sua vida, o grande plano que Deus tem para você, quando você começa então a perguntar, quando você começa então a questionar Ele, parar mesmo e falar com Ele: Senhor, para que eu fui chamado? Qual é o propósito que eu tenho aqui nessa terra? O que é que o Senhor me chamou para estar aqui e existir aqui? Eu estou aqui, Senhor. Eu quero viver uma vida com propósito. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado do propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os propósitos que Ele tem para a nossa vida, como um manual. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. 1 Coríntios 2, 7. E eu vou então aqui passar para vocês alguns dos propósitos que Deus tem, Primeiro, você descobre a sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Você só descobre a sua intimidade, a sua identidade com Cristo, a partir do momento que você tem intimidade com Ele. Aí Ele começa a revelar para você, Ele começa então a mostrar para você, e você torna uma pessoa então melhor. Segundo, Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito dele, determinado para a sua vida, é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse, em sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuges, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher o seu propósito. O seu propósito você precisa
descobrir e não escolher. Toda vez que você escolhe, você dá um palpite, mas toda vez que você descobre, é como se você descobrisse algo. E o que nós vamos ensinar você a fazer é isso: arrancar de dentro de um baú o seu propósito, propósito de vida, um propósito que vai mudar por completo a sua história, para aquilo que Deus criou você. E quando você, como uma peça desse grande quebra-cabeça que Deus colocou aqui nessa terra, encaixar no lugar certo, vai rodar perfeitamente. Entende agora porque muitas vezes há uma insuficiência? Entende porque muitas vezes há uma insatisfação? Entende porque muitas vezes as coisas não dão certo para nós? Porque nós estamos caminhando em uma rota que não foi estabelecida por Deus. Quando nós estamos na rota certa, quando nós estamos no caminho certo, Deus muda a nossa história e a nossa vida. Terceiro, o seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade, e é disso que então se trata esse livro. Nós precisamos focar, nós precisamos então aprender, nós precisamos então a viver uma vida diferenciada. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar na luz. Talvez você está me ouvindo ou me assistindo através então desse vídeo ou desse áudio que chegou para você, e eu então te pergunto, como está sua mente agora nesse momento? Talvez você falou: poxa, pastor, eu estou no caminho errado, eu estou vivendo uma vida errada, eu fico buscando conhecimento dentro de mim, fico buscando então esse propósito dentro de mim, mas não consigo achar. Tá bom, é possível Deus mudar a sua história, basta você querer e desejar verdadeiramente uma grande mudança na sua história. Então, nesse dia primeiro, o dia 1 do nosso propósito de 40 dias, pense sobre o seu propósito de vida. Pare mais alguns minutinhos, escreva algo de você. Veja as coisas que você mais gosta, veja as coisas que você menos gosta, veja as coisas que estão dando certo, que deu certo na sua vida, e as coisas que não deu certo na sua vida. Pondere tudo isso, anote tudo isso. Aprenda uma coisa: tudo que não é medido não pode ser melhorado. Meça a sua vida, se pergunte para Deus, olhe para dentro de você e pergunte para você mesmo: eu sou uma pessoa feliz? Quantos por cento eu sou feliz? 30, 50, 70, 90? Deus quer te entregar a verdadeira alegria, a alegria completa, a satisfação total, mas só quando você encontrar o seu propósito de vida. Tema para reflexão desse dia. Primeiro, eu não sou o foco. Tire os olhos de você, coloque os olhos em Deus. Quando você coloca os olhos em Deus, a sua vida ajusta. Quando você olha para você, você deixa de Deus de lado. Porque o ser humano ele tem uma habilidade muito grande, uma inteligência muito grande, aonde muitos pensam que podem sozinho, mas nós não podemos. Há um Deus, um ser supremo sobre a nossa vida que vai nos ajudar a caminhar. Tá? Então o tema para a sua reflexão desse primeiro dia é: você não é o foco. Diga comigo aí agora: eu não sou o foco. Repita novamente: eu não sou o foco. Bata no seu peito assim e diga: eu não sou o foco. Deus é o foco da minha vida. Amém? E o versículo para você memorizar está em Colossenses 1:16. Memorize esse versículo que diz assim: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começa nele e nele encontra o propósito. Todas as coisas começam nele e nele encontra o seu propósito. Amém? Caminhe nessa vertente, caminhe nessa direção e saiba que Deus há de abençoar a sua vida e a sua história. Pergunta para você então meditar:
Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Como eu posso então a me perguntar e a identificar isso? E assim, nós encerramos esse primeiro dia do nosso propósito de 40 dias. Nós vamos em uma caminhada e cada dia você vai aprender mais do Senhor. Se você quiser o resumo desse então livro, Se você quiser então o capítulo desse livro, envia-nos uma mensagem para o nosso WhatsApp, que vai aparecer aí embaixo então aí do vídeo. Envia aí o seu número pedindo o primeiro capítulo e eu vou enviar para você do meu WhatsApp pessoal para você, para que você possa então ler, meditar sobre isso, gravar esse propósito e lembre-se, pare um pouquinho, reflita um pouquinho. Vamos parar 40 dias. Puxa o breque. Está fazendo alguma coisa, criando algum projeto, desenvolvendo alguma coisa, dá uma paradinha. De repente isso que você está fazendo não está levando você para o propósito. E se ele não te levar para o seu propósito, se todo dia que você acorda, você não caminhar na direção do seu propósito, você está então dando murro em pontas de faca. Você está então caminhando na contramão do seu destino, do seu futuro. Então, tome a decisão de se entender a Deus e saber que você vive por Ele, para Ele, que são todas as coisas. E quando nós fazemos por Ele, tudo ao nosso redor muda e nós nos identificamos. Quero orar por você agora, pedir a bênção de Deus para que você possa entender que você não é o foco e que Deus é o foco na sua vida. Se você está me assistindo ou me ouvindo que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus agora. É só você dizer para Ele: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Retornando para o caminho do Senhor, é só você então pegar e falar para o Senhor: Senhor, me aceite novamente, Senhor. Eu estou aqui como um filho, como aquele filho que errou, que volta correndo para a casa do Pai. E assim nós vamos fazer. E se você já está no caminho, continue mais firme, com mais determinação, sabendo que Deus quer que você melhore a cada dia. Pai, eu oro pela vida, Senhor Deus, de cada uma dessas pessoas que nos ouvem nesse momento, que o Senhor possa os abençoar, que o Senhor possa, Deus, direcionar e fazê-los entender que eles não é o foco, que eles não são, Senhor meu Deus e Pai, Senhor, o foco desta terra, e sim o Senhor. Nos ajude a compreender e a descobrir o nosso chamado e o nosso propósito aqui nessa terra. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos e que a Tua presença esteja em cada casa e em cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, e amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos de volta para falar com você, para ensinar você, direcionar você para o segundo dia. Que Deus te abençoe. Shalom, graça e